Em dezembro de 1989, o regime comunista da Romênia colapsou em apenas 10 dias. O que começou como um protesto isolado em Timisoara se propagou por todo o país, transbordando o partido, o exército e a temida Securitate. O aparato de controle se quebrou desde dentro. O ditador Nicolae Ceausescu, que havia governado com mão de ferro durante mais de 2 décadas, se enfrentou de repente a uma nação em aberta rebelião. As tentativas por recuperar o controle fracassaram uma após outra. A capital se converteu em cenário de um levantamento sem precedentes que culminou com sua captura e execução. O que ocorreu exatamente durante esses dias decisivos? Como foi possível que o poder absoluto se dissolvesse em tempo real? E por que sua brutal execução foi televisada? A rebelião que ninguém pôde deter. O colapso do regime. O frio cortante de dezembro de 1989 envolvia as ruas empedradas de Timisoara quando Laszlo Tokes, um pastor protestante húngaro, se negou a abandonar sua modesta moradia na rua Timotei Sipariu. As autoridades romenas haviam ordenado seu despejo por suas críticas públicas ao regime de Nicolae Ceausescu. O que começou como uma defesa comunitária do clérigo se transformaria no primeiro ato da revolução que derrubaria o último bastião comunista da Europa Oriental. No dia 16 de dezembro, uma multidão se congregou em frente ao domicílio do pastor. Durante horas, centenas de pessoas gritaram consignas religiosas que gradualmente se converteram em gritos políticos contra o Partido Comunista Romeno. A tensão era palpável no ar gelado enquanto a Securitate, a temida polícia secreta, observava desde as sombras. Ao amanhecer do dia 17 de dezembro, as forças de segurança tentaram dispersar os manifestantes com gases lacrimogêneos e canhões de água. A situação escalou rapidamente quando tropas do exército receberam ordens do Ministério da Defesa de abrir fogo contra a multidão. Os primeiros disparos ressoaram na Praça Ópera como o eco de uma era que chegava ao seu fim. Dezenas de corpos caíram sobre o pavimento enquanto os manifestantes corriam buscando refúgio. O Hospital Municipal de Timisoara se converteu em um cenário dantesco. Os corredores se encheram de feridos e cadáveres sem identificação. Segundo registros militares posteriormente revelados, alguns corpos foram secretamente trasladados a Bucareste para serem cremados sem autorização, em uma tentativa desesperada de ocultar a magnitude do massacre. Mas o terror não apagou a chama da resistência. No dia 18 de dezembro, os enfrentamentos continuaram com maior intensidade. A cidade se encontrava sob virtual ocupação militar, com tanques patrulhando as ruas principais e soldados postados em cada esquina. No entanto, algo havia mudado no comportamento das tropas. Alguns soldados começaram a mostrar vacilação, negando-se a disparar contra civis desarmados. O dia 19 de dezembro marcou um ponto de inflexão decisivo. Milhares de operários das grandes fábricas como Eletrotimes e Elba abandonaram seus postos de trabalho e se uniram às manifestações. Uma greve geral paralisou completamente a atividade industrial da região. Os manifestantes ocuparam a Praça Victória, utilizando megafones e alto-falantes improvisados para ler declarações contra o governo. As imagens captadas por câmeras estrangeiras e gravações clandestinas em vídeo VHS mostram colunas intermináveis de trabalhadores avançando entre tanques e veículos blindados. Não havia enfrentamentos diretos, senão uma determinação silenciosa que resultava mais aterrorizante que qualquer violência. Na manhã do dia 20 de dezembro, uma unidade do Ministério da Defesa tomou uma decisão que mudaria o curso da história. Anunciaram publicamente que não disparariam contra os cidadãos. Essa tarde, Timisoara se proclamou como a primeira cidade livre da Romênia. As declarações foram gravadas e transmitidas através de meios estrangeiros como Radio Free Europe e a BBC, contornando a censura estatal. Nicolae Ceausescu, que se encontrava em visita oficial no Irã, foi informado dos acontecimentos através de comunicações encriptadas. Ao regressar essa mesma noite a Bucareste, seu rosto mostrava uma mistura de perplexidade e fúria. Acusou forças estrangeiras e fascistas húngaros de estar por trás da agitação, negando-se a reconhecer a verdadeira natureza do levantamento popular. Para o dia 21 de dezembro, as manifestações se haviam estendido como um incêndio descontrolado a cidades como Sibiu, Cluj, Brasov e, finalmente, a capital.
Os manifestantes eram em sua maioria jovens, estudantes, trabalhadores de fábrica e inclusive alguns militares. Haviam crescido conhecendo unicamente o regime de Ceausescu, mas agora desafiavam abertamente o único sistema que haviam conhecido. Enfrentado a um país que se desmoronava, Ceausescu decidiu organizar uma demonstração massiva de poder. Convocou 100.000 pessoas ao centro de Bucareste para um comício em frente à sede do Comitê Central na Praça do Palácio. Muitos foram empregados estatais e membros do partido, transportados sob ameaça de perder seus empregos e obrigados a portar cartazes pró-governamentais. O ato foi transmitido ao vivo por televisão nacional. Quando Nicolae Ceausescu apareceu na varanda do edifício, começou seu discurso com o tom autoritário habitual, elogiando a Revolução Socialista e condenando os distúrbios em Timisoara como atos de hooligans fascistas. No entanto, aos poucos minutos, gritos e vaias emergiram desde o fundo da praça. O som ambiente, uma gravação de vítores utilizada para amplificar a impressão de apoio popular, se tornou confuso. Ceausescu, visivelmente surpreso, levantou seu braço tentando restaurar o controle. Sua voz se tornou insegura enquanto oferecia aumentos salariais e pensões em uma tentativa desesperada de acalmar a multidão. Helena Ceausescu se aproximou dele, murmurando-lhe frases de encorajamento, mas o dano já estava feito. As câmeras captaram o rosto do ditador, mostrando um desconcerto total. Pela primeira vez em décadas, sua imagem autoritária havia sido desafiada publicamente ante milhões de espectadores. A transmissão foi interrompida brevemente, e quando retornou, mostrava unicamente tomadas gerais do céu e os edifícios, sem áudio direto. Durante a noite do dia 21 ao 22 de dezembro, os distúrbios se intensificaram. Os manifestantes permaneceram na praça durante toda a madrugada, sendo reprimidos com gases lacrimogêneos e veículos blindados. O asfalto se tingiu de vermelho enquanto as forças de segurança tentavam manter o controle de uma situação que já se lhes havia escapado das mãos. Às 9h30 da manhã do dia 22 de dezembro, se anunciou oficialmente a morte do ministro da Defesa, Vassili Milea. Embora o comunicado oficial alegasse suicídio, versões posteriores sugerem que foi executado por desobedecer às ordens de Ceausescu de reprimir com maior dureza. Este evento provocou uma ruptura irreversível na estrutura do comando militar. Imediatamente depois, o exército anunciou sua retirada das operações contra a população. Unidades completas começaram a fraternizar com os manifestantes, entregando armas, dirigindo tanques para os edifícios do partido e distribuindo alimentos entre os congregados. A máquina repressiva do regime se desintegrava desde dentro. Ao redor do meio-dia, uma multidão conseguiu penetrar no edifício do Comitê Central. As câmeras captaram cenas caóticas desde o interior, onde funcionários de escalão médio tentavam destruir documentos comprometedores. Os manifestantes descobriram passagens secretas do subsolo, desenhadas para facilitar a fuga dos altos cargos em caso de emergência. No teto do edifício, um helicóptero esperava Ceausescu e seu círculo mais próximo. As câmeras de televisão captaram sua evacuação em tempo real. Helena e Nicolae Ceausescu foram praticamente carregados por suas escoltas para a aeronave. O helicóptero, pilotado pelo coronel Vassili Malutan, decolou às 12h08 do meio-dia enquanto a multidão invadia o símbolo do poder comunista. Em terra, a tomada do edifício foi completa. Bandeiras romenas com o escudo comunista recortado tremulavam desde as janelas quebradas. Gravações em Super VHS capturam civis entrando em gabinetes oficiais, tirando retratos do ditador e transmitindo mensagens improvisadas por rádio. A queda da sede do poder foi o ato final do regime na capital. Em questão de horas, a televisão nacional mudou sua programação e começou a emitir comunicados de um grupo autodenominado Frente de Salvação Nacional. O exército implantou forças de proteção em pontos estratégicos, já não para defender o regime, senão para manter a ordem em uma cidade sem governo operativo. Caçados pela história, a fuga do Ceausescu. O helicóptero militar Eurocopter Dauphin se elevou precariamente desde o teto do Comitê Central, pouco depois do meio-dia do dia 22 de dezembro. O tenente-coronel Vassili Malutan lutava com os controles enquanto seu copiloto Stélica navegava por espaços aéreos cada vez mais hostis.
Na cabine traseira, Nicolae e Helena Ceausescu se encontravam acompanhados por 2 altos funcionários e 2 escoltas, superando a capacidade nominal da aeronave. Malutan recordaria mais tarde que ambos líderes chegaram praticamente carregados por seus guarda-costas, com rostos demacrados pelo terror. Durante os 15 minutos que durou o voo sobre Bucareste, o piloto recebeu múltiplas ameaças por rádio sobre possíveis ataques antiaéreos. A cidade que uma vez os venerou agora os expulsava como inimigos. O helicóptero se dirigiu para o norte, sobrevoando os subúrbios da capital até chegar ao lago Snagov, onde Ceausescu mantinha uma de suas residências oficiais. O pouso se produziu ao redor das 12h15 em uma zona boscosa, longe das rotas principais. Pela primeira vez em décadas, os Ceausescu se encontravam sem o aparato de segurança que os havia protegido. Em Snagov, a realidade de sua situação começou a manifestar-se. A tripulação e escoltas tentaram organizar sua proteção, mas as comunicações com Bucareste revelavam que o governo central havia colapsado. Sem reforços oficiais disponíveis, decidiram trasladar-se por estrada para uma localização mais segura. O ditador e sua esposa foram escoltados em automóveis civis por estradas florestais serpenteantes. Seu destino era o Instituto de Formação Agrícola nas adjacências de Targoviste, uma instalação rural e isolada onde esperavam encontrar refúgio temporário. O trajeto de mais de 80 quilômetros se realizou em 3 veículos diferentes, mudando de automóvel cada vez que surgiam suspeitas de perseguição. Ao redor das 2 da tarde, chegaram ao Instituto Agrícola. O edifício administrativo, rodeado de campos cultivados e bosques, parecia oferecer a discrição que necessitavam. No entanto, sua presença não passou despercebida. Uma patrulha militar local havia recebido informes sobre movimentos suspeitos na zona e procedeu a fechar todos os acessos ao recinto. O diretor do instituto, enfrentado a uma situação sem precedentes, confinou o casal em um escritório administrativo enquanto contatava com as autoridades. Para as 2h30 da tarde, agentes da polícia local ingressaram ao recinto com ordens específicas de detenção. Os dias de poder absoluto haviam terminado abruptamente. Os Ceausescu foram formalmente presos e suas escoltas relevadas por uma unidade militar do quartel de Targoviste. Se emitiu uma ata oficial de detenção, se registraram suas identificações e se confiscaram documentos classificados que portavam consigo. O traslado para o quartel militar se realizou sem incidentes, sob estreita custódia armada. A base militar de Targoviste se converteu em sua prisão. Foram ingresados em uma cela interior de 3 por 4 metros, equipada com uma beliche metálica, banheiro funcional e uma mesa de alumínio com 2 cadeiras. A austeridade do espaço contrastava dramaticamente com os palácios dourados que haviam habitado durante décadas. Durante os seguintes dias, a custódia foi exercida por soldados do quartel em turnos rotativos, armados com fuzis automáticos. Se desconectaram todas as instalações de comunicação, deixando-os completamente isolados do mundo exterior. As visitas se limitaram estritamente a oficiais do Tribunal Militar e pessoal médico autorizado. No dia 23 e 24 de dezembro, oficiais designados conduziram interrogatórios formais. As atas oficiais refletem a natureza tensa destes encontros. Nicolae Ceausescu se negou sistematicamente a reconhecer a autoridade do tribunal, insistindo em sua condição de líder legítimo do país. Suas respostas eram cortantes e desafiantes, rejeitando qualquer procedimento que não emanasse da grande Assembleia Nacional. Helena Ceausescu adotou uma atitude diferente. Embora respondesse a perguntas formais sobre seu papel oficial e atividades no Conselho de Estado, o fazia com visível desdém para seus interrogadores. Não questionava o formato do interrogatório, mas suas respostas revelavam uma completa desconexão da realidade política que se desenvolvia fora das paredes do quartel. Os soldados designados documentaram cuidadosamente suas observações. Seus testemunhos posteriores descreveram aos prisioneiros como desafiantes, mas não violentos, mantendo uma atitude de dignidade inclusive em confinamento. Ambos rejeitaram categoricamente o uso de algemas ou grilhões, exceto durante os traslados obrigatórios dentro das instalações. O isolamento do quartel foi estrito até o dia 24 de dezembro, quando se permitiu a presença de oficiais do Tribunal Militar.
Não houve acesso para meios de comunicação ou público em geral. A segurança do perímetro se manteve com patrulhas constantes e pontos de controle em todas as rotas de acesso. A bitácora do piloto Malutan, preservada nos arquivos, registra laconicamente 15:15, 20 e 2:10:89. Recebi ordem de evacuação, carga excessiva. Transportamos 6 pessoas em compartimento traseiro. Mostraram resistência ao procedimento. Pouso em Snagov sem incidentes. Este documento técnico marca o fim de uma era de poder absoluto e o início de uma rápida descida para o julgamento e a execução. Julgamento em tempo real, a última sentença do comunismo romeno. O amanhecer do dia 24 de dezembro de 1989 trouxe consigo a decisão que selaria o destino de Nicolae e Elena Ceausescu. Em Bucareste, Ion Iliescu e os dirigentes do recém-formado Frente de Salvação Nacional deliberaram sobre o futuro dos detidos. A pressão popular exigia justiça imediata, enquanto que a instabilidade política demandava uma solução rápida e definitiva. Iliescu assinou um decreto de criação de um tribunal militar extraordinário com plenos poderes para emitir sentença e ordenar execução imediata. O documento estabelecia procedimentos excepcionais justificados pelas circunstâncias revolucionárias e a necessidade de estabilizar o país. O julgamento foi programado para o dia seguinte, 25 de dezembro, às 13h20. A composição do tribunal refletia a urgência do momento. O coronel Jica Popa, presidente do Tribunal Militar de Bucareste, foi designado para presidir a corte. O acompanhavam o maior Dan Voinia, quem atuaria simultaneamente como juiz e fiscal militar, junto com outros oficiais de escalão médio. A concentração de papéis nas mesmas pessoas eliminava os controles típicos de um processo judicial normal. Os advogados defensores Nicolae Teodorescu e um capitão Constantin Lucescu foram designados diretamente pelo FSN sem consulta prévia com os acusados. Não haviam tido contato anterior com seus defendidos nem acesso a material probatório. A sala onde se desenvolveria o processo era um pequeno espaço condicionado na sede da unidade militar, sem acesso para a imprensa ou observadores externos. Os cargos formais apresentados contra os Ceausescu abarcavam décadas de presumidos crimes. O primeiro cargo, o genocídio, os acusava do assassinato de mais de 60 mil cidadãos romenos mediante repressão sistemática, torturas e uso letal do exército contra a população. O segundo cargo se centrava na subversão do poder estatal através da manutenção de um regime totalitário. O terceiro cargo concernia a destruição da economia nacional, incluindo políticas que levaram ao empobrecimento generalizado e racionamento forçado. O quarto cargo tratava sobre a fuga com fundos estatais, alegando a tentativa de subtrair aproximadamente US$ 1 bilhão depositados em contas estrangeiras para uso pessoal da família. O julgamento iniciou formalmente às 13h20 do dia 25 de dezembro, em um ambiente de extrema tensão. Tanto Nicolae como Elena Ceausescu adotaram imediatamente uma postura de desafio total para o tribunal. Nicolae declarou com voz firme que não reconhecia a autoridade do tribunal, insistindo em que só a Grande Assembleia Nacional podia julgá-lo. Elena adotou uma atitude igualmente combativa, qualificando todo o processo como um complô desenhado para eliminá-los. Suas intervenções estavam carregadas de indignação e desdém para os juízes. Se negou rotundamente a assinar qualquer documento e rejeitou a assistência de advogados que não a conheciam. A defesa teve um espaço de intervenção de apenas 7 minutos em total. Os advogados designados tentaram solicitar tempo adicional para revisar o expediente, mas foram negados pelo presidente do tribunal. A leitura formal dos cargos ocupou 18 minutos, seguida por 12 minutos de tréplica do fiscal. Após apenas 10 minutos de deliberação fechada, os juízes regressaram com o veredicto. Ambos acusados foram declarados culpados de todos os cargos apresentados. A sentença foi unânime: pena de morte por fuzilamento a executar-se imediatamente sem possibilidade de apelação. Às 14h25, Ion Iliescu ratificou a sentença mediante decreto presidencial de urgência. O documento estabelecia a impossibilidade de adiamento, citando razões de segurança nacional, e autorizava a gravação parcial do procedimento. Todo o julgamento durou exatamente 55 minutos, desde a leitura de cargos até a emissão da sentença final.
O registro audiovisual do julgamento foi capturado por equipamentos técnicos militares em formato vídeo padrão. A televisão nacional romena transmitiu fragmentos editados no dia 26 de dezembro, omitindo as expressões mais desafiantes dos acusados. A versão completa não foi liberada até 2004. O processo judicial dos Ceausescu representou um procedimento sumário, executado no marco do caos institucional posterior ao colapso do regime. Embora cumprisse com formalidades básicas, esteve marcado pela ausência total de garantias processuais padrão, sem acesso real à defesa efetiva nem direito à revisão judicial independente. Frente ao muro, a execução mais televisada da Guerra Fria. Às 14h50 do dia 25 de dezembro de 1989, 35 minutos depois de emitida a sentença, Nicolae e Helena Ceausescu foram conduzidos ao pátio exterior do quartel militar 101417 de Targoviste. O lugar escolhido para a execução era um muro de tijolo de 2,40 metros de altura, situado junto ao edifício de administração do complexo militar. O espaço havia sido preparado meticulosamente. Linhas de giz branco marcavam as posições exatas onde deviam colocar-se os condenados e o pelotão de fuzilamento. O casal seria situado contra o muro, separados por 30 centímetros com os braços colados ao corpo. Por decisão do comando militar, não se utilizariam vendas para os olhos. 2 câmeras Sony PAL foram posicionadas em ângulos lateral e frontal para gravar a execução completa. O equipamento técnico militar também instalou equipamentos de gravação de áudio ambiente, embora com limitações na captação de vozes à distância. A documentação audiovisual era considerada essencial para confirmar a morte dos ditadores. O pelotão de fuzilamento estava composto por 8 soldados paraquedistas do Regimento de Paraquedistas 2 de Botene. Haviam sido selecionados entre 24 voluntários, todos com experiência avançada em tiro de precisão. Os paraquedistas portavam fuzis automáticos AKM-47 com carregadores de 30 cartuchos cada um. As ordens especificavam disparar rajadas controladas de 5 a 8 projéteis por atirador. A distância de tiro se estabeleceu em 6 metros, sem barreira protetora entre o pelotão e os condenados. O maior Ionel Boeru, ubicado ao centro da formação, dirigiria os comandos de execução. Às 14h45, o coronel Jica Popa notificou formalmente a sentença ao Ceausescu em sua cela. Foram escoltados por 2 guardas para o pátio de execução, caminhando por sua conta até o muro designado. As gravações mostram que rejeitaram as ofertas de grilhões e capuz, mantendo uma compostura digna até o final. O fiscal militar Dan Voineia leu o protocolo em voz alta em frente aos condenados. O tribunal ordenou a pena de morte. Será executada de imediato conforme ao Código Penal Militar. As palavras ressoaram no pátio silencioso enquanto os soldados assumiam suas posições. Nos momentos finais, ambos condenados pronunciaram suas últimas palavras. Nicolae Ceausescu gritou com voz firme: Traiasca República Socialista România, História Mavá Rasbuna. Viva a República Socialista da Romênia, a história me vingará. Helena Ceausescu dirigiu suas últimas palavras ao fiscal. Não disparem, não cometemos nenhum crime. Ambos se negaram a ser separados e exigiram morrer juntos. Petição que foi aceita pelo comando militar presente. Às 14h49h30, o maior Boeru emitiu a ordem Preparem-se. Os 8 soldados alçaram simultaneamente seus fuzis automáticos apontando para os condenados. Às 14h50 exatas, ressoou o comando final. Foc! As rajadas foram disparadas em perfeita sincronização. Os equipamentos de áudio registraram uma sequência contínua de disparos que durou aproximadamente 3 segundos. As câmeras captaram o momento desde múltiplos ângulos, mostrando a queda imediata de ambos corpos. A análise técnica posterior revelou que se dispararam aproximadamente 120 projéteis em total. Os impactos se concentraram em peito, abdômen e cabeça de ambos condenados. Nicolae Ceausescu recebeu 9 projéteis letais, enquanto que Helena foi alcançada por 7 impactos diretos. A munição empregada era calibre 7,62 por 39 mm, padrão do exército romeno, com projéteis FMJ disparados a uma velocidade de saída de 715 metros por segundo. O impacto foi instantâneo e letal.
Nenhum dos dois condenados sobreviveu os primeiros 2 segundos de fogo concentrado. O corpo médico militar procedeu imediatamente a cobrir os cadáveres com mantas de campanha militar. Às 17h30, uma caravana de 2 veículos militares escoltados por patrulhas do exército trasladou os cadáveres a Bucareste. Foram ingresados discretamente no Instituto de Medicina Legal Mina Minovici para identificação formal. A autópsia limitada realizada em 1990 revelou detalhes específicos sobre as feridas. Nicolae Ceausescu apresentava 9 feridas penetrantes, 3 impactos no tórax, 2 em abdômen, 1 no crânio temporal direito e 3 em extremidades. Helena Ceausescu tinha 7 impactos com entrada por região torácica esquerda, abdômen e uma ferida cervical fatal. O enterro inicial se realizou no dia 30 de dezembro no cemitério civil de Ghencea, em Bucareste. Os caixões foram depositados em tumbas sem identificação, marcadas unicamente com placas numeradas de cimento. Não se permitiu a presença de familiares, imprensa ou pessoal do regime anterior. O material audiovisual foi editado e transmitido parcialmente no dia 26 de dezembro pela televisão nacional. As imagens mostravam a leitura da sentença e o traslado ao muro, mas omitiam o momento exato da execução. A versão completa permaneceu classificada até 2004. Para milhões de romenos, as imagens televisadas representaram a confirmação definitiva do fim de uma era. A execução do Ceausescu se converteu no símbolo mais poderoso do colapso do comunismo na Europa Oriental, marcando o final violento de 4 décadas de ditadura totalitária. Ceausescu, o culto de um ditador e o afundamento de uma nação. Nicolae Ceausescu emergiu da penumbra da política comunista romena como um fenômeno único na Europa da Guerra Fria. Sua transformação de funcionário partidário menor a ditador absoluto ilustra a ascensão de um dos regimes mais repressivos do bloco soviético, um sistema que combinaria o terror stalinista com megalomania pessoal. Nascido em 1918 em uma família camponesa de Skornicesti, Ceausescu ingressou ao movimento comunista clandestino sendo adolescente. Seus múltiplos encarceramentos durante a década de 1930 o conectaram com Gheorghiu Dej, futuro líder da Romênia comunista. Esta relação forjada em prisão determinaria sua meteórica ascensão posterior. Após a liberação em agosto de 1944, Ceausescu se integrou rapidamente no aparato do Partido Comunista Romeno. Sua lealdade incondicional a Gheorghiu Dej o levou do Ministério da Agricultura a posições militares-chave, alcançando o posto de maior-general. Sua função primordial era a purga sistemática do exército, eliminando elementos não confiáveis e consolidando o controle comunista sobre as forças armadas. Durante estes anos formativos, participou ativamente na eliminação da oposição política, a coletivização forçada da agricultura e a implementação do terror de Estado. O período de 1945 a 1965 constituiu sua educação política definitiva nos métodos mais brutais do poder totalitário. A morte de Gheorghiu Dej, em 1965, abriu a oportunidade que Ceausescu havia esperado durante décadas. Sua nominação como secretário-geral do partido não foi automática, enfrentou resistência interna de outros candidatos. No entanto, seu controle sobre a maquinaria partidária e sua rede de lealdades lhe permitiram consolidar o poder rapidamente. Os primeiros anos de sua liderança mostraram uma fachada reformista que enganou tanto a observadores internos como externos. Liberou presos políticos, relaxou temporalmente a censura e adotou posições independentes respeito a Moscou. Estas medidas lhe granjearam popularidade doméstica e reconhecimento internacional, criando a imagem de um comunista reformista e nacionalista. O ponto de inflexão chegou em 1971, após visitas oficiais à China e Coreia do Norte. Ceausescu ficou fascinado pelos modelos de Mao Zedong e Kim Il-sung, especialmente por seu controle total sobre a sociedade. A seu regresso, promulgou as Teses de Julho, que marcaram o início de uma transformação radical para o totalitarismo extremo. As teses estabeleceram um controle ideológico férreo sobre todos os aspectos da vida cultural e social.
Os meios de comunicação foram submetidos à censura absoluta. As artes deviam seguir estritamente os princípios do realismo socialista e qualquer expressão cultural independente foi proibida. O sistema educativo se converteu em uma máquina de doutrinação, onde as crianças aprendiam a venerar ao líder desde a idade mais tenra. A construção de sua imagem pública alcançou proporções absurdas. Se outorgou títulos como Gênio dos Cárpatos e Conducator Supremo. Seu rosto aparecia em notas, moedas e espaços públicos por todo o país. Os desfiles se converteram em espetáculos elaborados onde milhares participavam em coreografias massivas que celebravam sua sabedoria, desviando recursos humanos e econômicos massivos para pura propaganda. A rede de vigilância que desenvolveu penetrou cada aspecto da vida social. Igrejas, escolas, fábricas e famílias foram infiltradas por uma extensa rede de informantes. Qualquer expressão de dissidência resultava em prisões, interrogatórios brutais e condenações a campos de trabalho forçado. O medo permeava toda a sociedade romena. Durante os anos 1980, as políticas econômicas de Ceausescu levaram um país à beira do colapso total. Sua obsessão por saldar a dívida externa resultou na exportação massiva de toda a produção nacional, deixando a população sem alimentos básicos, combustível e medicinas. Se implementaram racionamentos severos que reduziram a dieta média a níveis de sobrevivência. Os serviços básicos foram devastados sistematicamente. A eletricidade foi restringida a poucas horas por semana, o aquecimento doméstico foi praticamente eliminado e a água quente se limitou a um dia semanal. Hospitais e escolas operavam sem recursos básicos, resultando em um aumento dramático da mortalidade infantil. As estatísticas oficiais registraram incrementos de 40% em mortalidade infantil entre 1982 e 1986. Simultaneamente, Ceausescu empreendeu projetos megalômanos que drenaram recursos massivos do orçamento nacional. O Palácio do Povo, iniciado em 1984, se converteu no edifício administrativo mais grande do mundo, construído à custa de demolir mais de 10 mil moradias e deslocar 40 mil residentes do centro histórico de Bucareste. A destruição do patrimônio cultural romeno foi sistemática e brutal. Centenas de igrejas históricas foram dinamitadas, bairros inteiros de arquitetura tradicional foram arrasados. E o tecido urbano de cidades centenárias foi substituído por blocos comunistas uniformes. Estas demolições não só destruíram o patrimônio nacional, senão que deslocaram comunidades inteiras para periferias sem serviços básicos. O isolamento crescente de Ceausescu durante seus últimos anos no poder criou uma bolha de irrealidade que o desconectou completamente da situação real do país. Rodeado por aduladores que lhe ocultavam a verdade, desenvolveu uma visão distorcida de sua popularidade e do estado da nação. Sua diabetes não tratada e a deterioração de suas faculdades mentais agravaram esta desconexão. Inclusive quando o comunismo colapsava em toda a Europa Oriental durante 1989, Ceausescu manteve uma negação absoluta da realidade. Enquanto o Muro de Berlim caía e governos comunistas se desmoronavam um após outro, ele continuava organizando desfiles de lealdade e promulgando políticas repressivas. Seu discurso no 14º Congresso do Partido, celebrado poucos dias antes de sua queda, mostrou uma completa desconexão das mudanças históricas que se desenvolviam ao seu redor. A tragédia do regime de Ceausescu radica não só na brutalidade de seus métodos, senão na transformação sistemática de uma nação inteira em instrumento de suas fantasias megalômanas. Romênia, um país com recursos naturais abundantes e uma rica tradição cultural, foi reduzida a um estado falido, onde a sobrevivência básica se converteu em uma luta diária para milhões de cidadãos. O terror estatal, a destruição econômica e a megalomania arquitetônica que caracterizaram seu regime criaram um sistema tão frágil que colapsou em questão de dias quando a população finalmente perdeu o medo. A Revolução de Dezembro de 1989 não foi só o fim de uma ditadura, senão o despertar violento de uma sociedade que havia sido mantida em um estado de pesadelo artificial durante décadas. Helena Ceausescu, a doutora sem título que governou com fúria. Helena Petrescu nasceu em 1916 em uma família camponesa sem recursos.
recebendo unicamente educação primária antes de trabalhar em uma fábrica têxtil de Bucareste. Seu encontro com Nicolae Ceausescu no movimento comunista clandestino mudaria não só seu destino pessoal, senão o curso da história romena. O que começou como uma relação romântica se transformaria em uma das alianças políticas mais destrutivas da Europa do século XX. Sua ascensão política inicial foi gradual, mas constante. Após a consolidação do poder comunista em 1948, Helena começou como funcionária menor no Ministério de Assuntos Exteriores. Sua verdadeira influência começou a manifestar-se depois de 1965, quando Nicolae assumiu a liderança do partido. Em 1973, foi designada membro do Politburo, convertendo-se na primeira mulher em alcançar o máximo órgão de poder na Romênia. A transformação mais notável de Helena foi sua reinvenção como cientista e intelectual. Apesar de carecer de educação universitária formal, foi nomeada catedrática de Química Polimérica na Universidade Politécnica de Bucareste. Esta nomeação se realizou mediante um procedimento interno que ignorou completamente os requisitos acadêmicos normais. Sua tese doutoral, titulada Polimerização Estereoespecífica do Isopreno, foi escrita por pesquisadores do Instituto de Química sob pressão política direta. Documentos internos posteriormente revelados mostraram instruções específicas para completar o trabalho antes de datas partidárias importantes. Esta falsificação acadêmica sistemática se estendeu a múltiplas patentes industriais sobre polímeros, todas atribuídas a Helena, mas desenvolvidas por cientistas subordinados. Em 1980, sua nomeação como vice-presidenta do Conselho de Estado lhe outorgou o posto de chefe de Estado interina segundo o protocolo oficial. Simultaneamente, presidia o Conselho Nacional de Ciências e Tecnologia, posição que lhe permitia controlar toda a pesquisa científica nacional. Os arquivos revelam que Helena autorizava orçamentos, aprovava ou vetava projetos de pesquisa e determinava as carreiras de milhares de cientistas romenos. Seu controle sobre a comunidade científica era absoluto e vingativo. Pesquisadores que questionassem indiretamente suas credenciais acadêmicas eram transferidos a posições irrelevantes, demitidos sem explicação ou, em casos extremos, presos sob acusações fabricadas. O sistema científico romeno se converteu em uma extensão de seu ego pessoal, onde a adulação substituiu ao mérito como critério de avaliação. A manipulação de sua imagem pública alcançou níveis obsessivos. Desde a década de 1970, Helena apareceu em revistas oficiais e cartazes governamentais com títulos como Mama Poporului, Mãe da Nação. Se proibiram fotografias de perfil que mostrassem seus traços faciais menos favorecedores. Todas suas representações oficiais eram retratos frontais com iluminação cuidadosamente controlada. O culto maternal que se construiu ao redor de sua figura permeou o sistema educativo nacional. As crianças romenas tomavam café da manhã em frente a retratos de Helena e as autoridades escolares deviam organizar cerimônias mensais para honrar sua labor maternal. Os livros de texto a apresentavam como uma figura protetora que velava pelo bem-estar de todos os cidadãos. Sua influência dentro do Politburo superou rapidamente a de qualquer outro membro, exceto Nicolae. Memórias de funcionários sobreviventes a descrevem como a voz mais influente após o secretário-geral. Atuava como controladora de decisões políticas cruciais, exercendo veto sobre nomeações ministeriais, reformas legislativas e controle ideológico sobre meios estatais. A correspondência interna da polícia secreta revela a extensão de seu poder sobre o aparato repressivo. Seu nome aparece em mapas de inteligência como personagem-chave para alinhamento moral de quadros estatais. Recebia até 10 informes diários sobre atividades de militares e civis, supervisionando pessoalmente operações de vigilância contra funcionários suspeitos de deslealdade. O nepotismo sistêmico que caracterizou os últimos anos do regime teve em Helena a sua principal arquiteta. Entre 1975 e 1989, a família Ceausescu recebeu ao menos 17 nomeações oficiais importantes. Vladimir Ceausescu foi designado embaixador na Grécia. Marin Ceausescu dirigiu o Banco de Export e Import
e Zoia Ceausescu obteve posições acadêmicas sem credenciais apropriadas. Esta rede familiar se estendia a sobrinhos, cunhados e parentes distantes que ocuparam ministérios, administrações municipais e organismos de pesquisa. O aparato propagandístico promoveu constantemente a imagem da família revolucionária, publicando fotografias de Helena com crianças, operárias e famílias rurais modelo, que reforçavam sua imagem de matriarca benevolente do Estado. Seu comportamento pessoal contrastava dramaticamente com a imagem pública cuidadosamente construída. Funcionários que trabalharam diretamente com ela a descreviam como dominante, cruel e despótica no trato com subordinados. Tinha o costume de humilhar publicamente a ministros e oficiais durante reuniões, criando um clima de terror psicológico nas altas esferas do governo. Os testemunhos de pessoal doméstico e escoltas revelam uma personalidade obsessiva com o protocolo e o reconhecimento. Exigia que todos os funcionários se dirigissem a ela como doutora ou camarada acadêmica, títulos que havia obtido fraudulentamente. Seus acessos de ira eram legendários entre quem a conhecia, especialmente quando percebia qualquer falta de respeito para sua suposta condição científica. Durante os últimos anos do regime, sua influência sobre Nicolai se intensificou notavelmente. Assistia a todas as reuniões importantes do Politburo, interrompia deliberações para impor seu ponto de vista e mantinha reuniões paralelas com funcionários-chave para assegurar o cumprimento de suas diretivas. Seu poder era tão reconhecido que diplomatas estrangeiros a consideravam coditadora de fato. O controle que exercia sobre a propaganda estatal lhe permitiu moldar a narrativa oficial sobre o papel das mulheres na sociedade socialista. Helena se apresentava como o modelo perfeito da mulher romena, cientista brilhante, mãe dedicada e revolucionária comprometida. Esta imagem fabricada contrastava grotescamente com as condições reais das mulheres romenas. Sua participação no Decreto 770 de 1966, que proibia o aborto e limitava o acesso a anticoncepcionais, resultou em tragédias massivas. Milhares de mulheres morreram por abortos clandestinos, enquanto que dezenas de milhares de crianças foram abandonadas em orfanatos estatais, onde enfrentavam condições infra-humanas. Helena promovia publicamente esta política como evidência de sua dedicação ao futuro da nação. A hipocrisia de sua posição como defensora dos trabalhadores se fazia evidente em seu estilo de vida pessoal. Enquanto a população romena enfrentava racionamentos severos, Helena mantinha um guarda-roupa extenso com roupa importada do Ocidente, joalheria custosa e acesso a produtos alimentícios de luxo proibidos para o cidadão comum. Durante os eventos revolucionários de dezembro de 1989, seu comportamento revelou a verdadeira natureza de seu caráter. Enquanto Nicolai mostrava sinais de confusão e desconexão, Helena manteve uma atitude combativa e desafiante até o final. Sua negativa a reconhecer a legitimidade do tribunal e seu comportamento durante a execução mostraram uma personalidade endurecida por décadas de poder absoluto. Helena Ceausescu representa um fenômeno único na história política do século XX. Uma figura que combinou a manipulação sistemática de credenciais acadêmicas com o exercício brutal do poder político. Sua transformação de operária têxtil a coditadora ilustra tanto as oportunidades que o sistema comunista oferecia para a ascensão social, como os perigos inerentes na concentração absoluta do poder. Seu legado transcende seu papel como esposa do ditador. Helena foi uma arquiteta ativa do terror de Estado, uma manipuladora consciente da educação e a cultura e uma figura central na corrupção sistêmica que caracterizou os últimos anos do regime comunista romeno. Sua morte marcou o fim não só de uma ditadura, senão de um experimento social que havia distorcido profundamente as bases da sociedade romena. Legado de sangue, ruptura histórica após o disparo final. A execução de Nicolai e Helena Ceausescu no dia 25 de dezembro de 1989 marcou mais que o final de suas vidas. Representou um ponto de inflexão histórico que definiria o caráter da transição romena para a democracia. Os eventos desse dia natalino ressoariam durante décadas, apresentando perguntas fundamentais sobre justiça, vingança e a natureza das mudanças políticas na Europa Oriental.
Apenas 2 semanas depois das execuções, no dia 7 de janeiro de 1990, o parlamento romeno aprovou uma reforma constitucional que abolia a pena de morte para todos os delitos civis. Ion Iliescu assinou esta lei com uma declaração que afirmava que as condenações capitais já não correspondem aos valores democráticos emergentes na Romênia. Esta decisão converteu o caso Ceausescu no último precedente de execução legal no país desde 1947. A ironia desta abolição não passou despercebida para os observadores. Romênia eliminava a pena de morte imediatamente depois de executar seus últimos ditadores, criando um paradoxo moral que alimentaria debates durante anos. Críticos argumentavam que esta sequência revelava a natureza expeditiva e política do julgamento, enquanto que defensores sustentavam que representava uma ruptura definitiva com os métodos autoritários do passado. Os corpos do Ceausescu foram enterrados em tumbas anônimas no cemitério Ghencea de Bucareste, sem placas identificadoras e com acesso estritamente controlado. Esta decisão buscava prevenir que suas sepulturas se convertessem em lugares de peregrinação para nostálgicos do regime anterior. Só se mantinha a referência interna do registro 154/1989 do cemitério. Durante 2 décadas, a localização exata das tumbas permaneceu como segredo de Estado. Em 2010, seguindo uma petição formal dos filhos sobreviventes, as autoridades autorizaram uma exumação com fins de confirmação de identidade mediante DNA. O procedimento se realizou sob supervisão do Instituto de Medicina Legal Mina Minovici, confirmando a correspondência genética a 100%. Enquanto isso, investigações financeiras internacionais começaram a revelar a magnitude do saque econômico perpetrado pela família Ceausescu. Documentos filtrados de bancos suíços entre 2005 e 2007 expuseram mais de 1.200 milhões de dólares ocultos em contas offshore em Genebra, Liechtenstein e Bahamas. Estas revelações foram documentadas com transferências bancárias assinadas por membros da família. O Instituto para a Investigação dos Crimes do Comunismo publicou em 2018 um informe detalhado que estimava que o montante oculto equivalia a mais do triplo do orçamento anual da Romênia para o período final do regime. O documento incluía faturas, ordens bancárias e registros de transações que vinculavam projetos de infraestrutura pública a contas pessoais da família. As mudanças políticas imediatas posteriores à Revolução mostraram tanto continuidades como rupturas com o passado. As primeiras eleições multipartidárias se celebraram entre o dia 20 e 27 de maio de 1990, resultando em uma vitória do Frente de Salvação Nacional, liderado por Iliescu, com 67% dos votos. Embora observadores internacionais validassem estes comícios como um passo para a democratização, a composição do novo governo revelou profundas continuidades. O FSN estava integrado majoritariamente por ex-membros do Partido Comunista Romeno e a nomenclatura que havia colaborado até os últimos dias do regime anterior. Nos primeiros ministérios se incluíram mais de 30 ex-funcionários de alto escalão do sistema anterior. Esta continuidade gerou tensões políticas e protestos estudantis, especialmente durante os eventos da Praça Universidade em junho de 1990. A orientação geopolítica do país experimentou mudanças fundamentais. Romênia solicitou formalmente seu ingresso à OTAN em 1992, processo que culminou com sua adesão no dia 29 de março de 2004. Paralelamente, se desenvolveu o complexo processo de adesão à União Europeia, completado no dia 1º de janeiro de 2007. Estes marcos representaram uma reorientação estratégica completa para as instituições ocidentais. No entanto, o tema mais controverso da transição romena foi a ausência de um processo sistemático de justiça transicional. O Comitê de Verdade sobre as Forças de Segurança do regime anterior, estabelecido em 1990 a 1991, recolheu testemunhos de aproximadamente 7.500 vítimas do sistema repressivo. Não obstante, a tradução destas denúncias em processos judiciais efetivos foi extremamente limitada. O primeiro processo judicial significativo contra membros do aparato repressivo só se materializou no ano 2000.
enfocando-se em oficiais de escalão intermediário que receberam condenações de entre 2 e 5 anos de prisão. Os altos comandos do sistema de vigilância, incluindo generais e chefes regionais, nunca enfrentaram tribunais. A maioria de expedientes foram arquivados ou os acusados receberam indultos políticos. Esta impunidade judicial contribuiu a um consenso acadêmico e social de que a depuração do passado havia sido insuficiente. Muitas estruturas de poder do regime comunista permaneceram ativas nas instituições de segurança, economia e justiça do novo sistema. Organizações como Human Rights Watch criticaram sistematicamente esta situação, argumentando que a falta de responsabilização comprometia a consolidação democrática. O impacto simbólico das execuções televisadas transcendeu as fronteiras nacionais. A difusão das imagens no dia 25 a 26 de dezembro de 1989 proporcionou um símbolo potente do colapso do comunismo na Europa Oriental. Para audiências internacionais, as cenas de Nikolai e Helena ao pé do muro representaram o fim dramático de uma era histórica. A sequência de eventos, desde o discurso falhado até a execução, se converteu em material de referência para historiadores, politólogos e realizadores documentais. O julgamento em Targoviste foi analisado como exemplo de justiça sumária em períodos de crise política, gerando debates sobre a legitimidade de procedimentos extraordinários durante transições democráticas. Com o passar dos anos, a narrativa oficial sobre os eventos de dezembro de 1989 experimentou múltiplas revisões. Investigações posteriores questionaram aspectos do discurso dominante sobre a revolução espontânea, sugerindo elementos de manipulação política por parte de facções dentro do próprio regime. Estes debates alimentaram teorias conspiratórias e polarização política que persistem até a atualidade. A abertura gradual de arquivos classificados revelou a complexidade dos eventos revolucionários. Documentos desclassificados mostraram comunicações internas entre facções do Partido Comunista, sugerindo que a queda de Ceausescu pôde haver sido facilitada por grupos internos que buscavam preservar elementos do sistema sob nova direção. O legado econômico do regime Ceausescu continuou afetando o desenvolvimento romeno durante décadas. A infraestrutura industrial obsoleta, a devastação ambiental e a dívida externa herdada criaram obstáculos massivos para a transição para uma economia de mercado. A privatização de empresas estatais foi um processo traumático que resultou em desemprego massivo e o colapso de comunidades industriais inteiras. As políticas de austeridade extrema implementadas durante os anos 1980 haviam deixado sequelas profundas na saúde pública e a estrutura demográfica. As taxas de mortalidade infantil, malnutrição e doenças preveníveis requereram anos de investimento em sistemas de saúde para serem corrigidas. As políticas reprodutivas restritivas haviam criado uma geração de crianças abandonadas que enfrentaram problemas sociais massivos durante a transição. A destruição do patrimônio cultural urbano durante a década de 1980 deixou cicatrizes permanentes na paisagem romena. O centro histórico de Bucareste, devastado para construir o Palácio do Povo, nunca foi reconstruído. A perda de igrejas centenárias, arquitetura tradicional e bairros históricos representou um dano irreversível ao patrimônio nacional. No âmbito internacional, a execução do Ceausescu gerou reações contraditórias. Enquanto alguns governos ocidentais expressaram alívio pelo fim de um dos regimes mais repressivos da Europa, outros criticaram a natureza sumária do processo judicial. A falta de garantias processuais contrastou com os padrões jurídicos internacionais que Romênia aspirava a adotar. O caso romeno se converteu em ponto de referência para debates sobre justiça transicional em outros contextos pós-autoritários. Acadêmicos e especialistas analisaram os custos e benefícios de diferentes aproximações à prestação de contas, comparando o modelo romeno de execução imediata com processos mais graduais implementados em outros países da Europa Oriental. A polarização política gerada por estes eventos persiste na sociedade romena contemporânea. Setores da população mantêm nostalgia por aspectos do regime comunista, especialmente a segurança laboral e os serviços sociais, enquanto que outros consideram qualquer relativização do passado como traição às vítimas da ditadura.
As investigações historiográficas continuam revelando aspectos pouco conhecidos do regime e dos eventos de 1989. Arquivos recentemente abertos proporcionaram informação sobre a extensão da vigilância estatal, as redes de colaboração civil com o aparato repressivo e os mecanismos econômicos de extração de recursos que financiaram o estilo de vida da elite comunista. A memorialização oficial dos eventos revolucionários evoluiu consideravelmente desde 1990. O Memorial da Revolução na Praça da Revolução de Bucareste, inaugurado em 2005, representa uma tentativa de institucionalizar a memória oficial. No entanto, debates sobre o desenho, localização e mensagem do memorial refletem tensões mais amplas sobre como interpretar e recordar este período histórico. O impacto geracional destes eventos é particularmente significativo. Os romenos que viveram o regime comunista mantêm memórias traumáticas que influem em suas perspectivas políticas contemporâneas, enquanto que as gerações mais jovens conhecem estes eventos principalmente através de narrativas mediáticas e educativas que a miúdo simplificam a complexidade histórica. A integração europeia da Romênia proporcionou marcos institucionais para abordar o legado do passado autoritário. Os requisitos de adesão à UE incluíram reformas em direitos humanos, transparência governamental e fortalecimento do sistema judicial. No entanto, deficiências persistentes nestas áreas geraram mecanismos de monitoramento europeus que continuam até a atualidade. O debate sobre a natureza do processo que levou à execução dos Ceausescu reflete tensões mais amplas sobre a legitimidade e efetividade de diferentes modelos de transição democrática. Enquanto alguns analistas argumentam que a eliminação rápida dos ditadores facilitou a estabilização política, outros sustentam que a ausência de um processo judicial compreensivo deixou feridas sem sarar na sociedade romena. A documentação audiovisual da execução continua gerando debates éticos sobre os limites da transparência em processos de justiça transicional. As imagens televisadas serviram para confirmar a morte dos ditadores e proporcionar fechamento psicológico a vítimas do regime, mas também apresentaram perguntas sobre a dignidade humana e os padrões civilizacionais na administração de justiça. A experiência romena de transição pós-comunista ilustra tanto as possibilidades como as limitações de mudanças políticas dramáticas em sociedades autoritárias. A queda violenta do regime permitiu uma ruptura simbólica clara com o passado, mas a continuidade de elites e estruturas institucionais limitou o alcance das transformações sistêmicas reais. O legado de sangue de dezembro de 1989 permanece como um lembrete ambivalente da complexidade inerente nos processos de mudança política. As execuções de Nicolae e Helena Ceausescu representaram simultaneamente um ato de justiça popular, um procedimento judicial deficiente e um símbolo poderoso do fim de uma era histórica. A pergunta sobre se os eventos do dia 25 de dezembro de 1989 constituíram justiça, vingança ou simplesmente uma necessidade política de transição permanece sem resposta definitiva. O que é indiscutível é que esses momentos brutais em frente a um muro em Targoviste marcaram o final violento de um dos experimentos políticos mais destrutivos da Europa do século XX, abrindo um capítulo novo e incerto na história de uma nação que havia sofrido demais sob o peso das ambições totalitárias de seus últimos ditadores. Conclusão do documentário. As imagens finais do documentário regressam ao muro de tijolo em Targoviste, agora silencioso sob o céu invernal da Romênia. Neste lugar onde terminou brutalmente um dos regimes mais opressivos da Europa, a história escreveu seu veredicto final sobre Nicolae e Helena Ceausescu. Seus corpos caíram aqui, mas o peso de seu legado destrutivo continuaria oprimindo a Romênia durante décadas. O dia 25 de dezembro de 1989 não foi só o dia em que morreram 2 ditadores. Foi o momento em que uma nação exausta pelo terror e a privação recuperou sua voz. As execuções transmitidas por televisão enviaram uma mensagem inequívoca. A era do medo havia terminado. No entanto, como a história posterior demonstraria, terminar uma ditadura é só o primeiro passo no longo caminho para a liberdade genuína.
A brutal realidade desses últimos momentos em frente ao pelotão de fuzilamento revelou a verdadeira natureza de quem havia governado a Romênia com um punho de ferro durante um quarto de século. Despojados de poder, riqueza e aparato repressivo, Nicolae e Helena Ceausescu foram reduzidos ao que sempre haviam sido: dois indivíduos ordinários cujas ambições desmedidas destruíram as vidas de milhões de seus compatriotas. Sua morte violenta fechou um dos capítulos mais obscuros da história europeia, mas também apresentou perguntas duradouras sobre justiça, vingança e os métodos apropriados para confrontar o mal político. Nos anais da história, sua execução permanece como testemunho tanto da fragilidade do poder absoluto como da capacidade final dos povos oprimidos para reclamar seu destino, sem importar quão brutal possa ser o preço da liberdade.